Vamos nessa então, pessoal. Hoje é dia que eu quero falar com vocês sobre as etapas da tua renda com milhas que você precisa entender para entrar nesse mercado e sim ganhar dinheiro, tá? Não ficar trocando dinheiro. Gente, eu posso dizer para vocês que a grande maioria que entra no mercado de milhas para ganhar dinheiro, ao longo do ano, não ganha mais do que se tivesse deixado seu dinheiro investido aí num CDB, tá? Posso garantir para vocês aí. Hoje nós estamos com o quê? Quase 3 anos nesse novo modelo e eu tenho certeza que a grande maioria está trocando dinheiro. Você vai entender que é muito claro isso, mas quando a gente está dentro, muitas vezes a gente não vê, né? E aí não tem, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Se você for começar um negócio, você precisa organizar um horário para você trabalhar nesse negócio. Para quem for trabalhar com compra e venda de milhas é pelo menos 1 hora. Para quem for trabalhar com agência, pelo menos 2 horas. Para quem for trabalhar com gestão, vai ser 2 horas também, tá? Então, se você quer começar um negócio, primeira coisa a organizar é o teu horário de trabalho. E aqui, gente, vamos lá. Não interessa se você está num trabalho que você tem tempo livre durante o seu trabalho, tá? Porque muita gente eu sei que tem. A pessoa diz, Marrone, é que eu trabalho num lugar que eu fico livre lá um momento do dia, então eu vou usar esse momento. Ok, mas primeiro que isso é errado. Você está ganhando salário para trabalhar e você está trabalhando em outra coisa. Primeiro que isso é errado. E segundo que isso não é sempre. Então não dá para você criar um negócio que às vezes você vai fazer e às vezes não. Se isso acontecer é extra, tá? Não, e quando eu ficar livre? Quando ficar livre você usa para criar conteúdo, mas não precisa disso. Tá? 1 hora para quem for trabalhar com compra e venda de milhas. 2 horas para quem for trabalhar com agência ou gestão. Beleza? Beleza. Show. Segundo passo agora. Depois da rotina, a gente vai para o segundo passo. Qual é este segundo passo? Este segundo passo é onde a gente vai organizar. Onde a gente vai organizar como que você vai ganhar dinheiro, tá? E aí eu preciso entender as oportunidades e como vai funcionar o meu negócio, tá? Vamos lá. Para quem vai na primeira forma, é a compra e venda de milhas. A compra e venda de milhas, ela depende de 2 coisas, né? O teu dinheiro e os teus acessos para vender, tá? Dificilmente alguém tem mais do que 50 mil reais para colocar no negócio. Dificilmente. Olha, eu acho que de 300 pessoas que estão com a gente hoje, não deve ter mais do que, sei lá, 5 que botou mais de 50, tá? Então você vai ter um orçamento. E aí, gente, é dinheiro real, tá? Não é limite de cartão. Não é essa conversinha aí. É dinheiro real. Sendo assim, com dinheiro real, você tem que pensar, com compra e venda de milhas, tem como eu ganhar mais? Sim. Que é quando você vai trabalhar como a distribuidora. Onde, além de você vender as milhas que você gera, você ainda faz a revenda de milhas de pessoas que não têm tempo para focar na sua venda de milhas. Não estou falando de outros vendedores, tá? Porque outros vendedores têm risco. Vamos ver aqui, ó. Bom dia. Lucro de mais de 3 mil em um dia só vale. Eita, rapaz. 3 mil num dia, tá bom demais, hein? O que você vendeu? Conta pra nós aí. Vai buscar a plaquinha pessoalmente, tá? Pessoalmente em novembro vai sair essa plaquinha, com certeza. Lucro de mais de 3 mil em um dia. Conta pra nós o que você fez aí. Vamos entender. Gente, então, primeira coisa é você ser o distribuidor, tá? Você sendo o distribuidor, você vai fornecer milhas para toda a cadeia. Vamos dar um exemplo? O Márcio, ele tem um negócio de agência e gestão, tá? 3 emissões na Azul pelo mundo. Ah, daí sim. O Márcio não é um vendedor de milhas.
O Márcio é um agente. Ele compra milhas dessa galera inicial. R$13,59, show de bola. Temos lá para você se precisar nesse preço aí, tá? Azul pelo mundo a gente tem. Não é grande quantidade, mas tem nesse preço aí. Então o que o Márcio faz? Isso que ele acabou de falar. Conseguiu milheiro a R$13,50 e foi. Parabéns. Com certeza a tua plaquinha vai vir pessoalmente. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Show de bola, parabéns mesmo. Então, gente, eu tenho que me posicionar nesse mercado. Ou eu vou ser o cara que vai comprar e vender, eu vou distribuir. Deixa eu ver o colega aqui, ó. Como anda o processo? Perdi 5. Anda lá no YouTube, tá, Moisés? Vai lá que tem vídeo atualizado. Como aqui sai ao vivo você não pegou, então não adianta muita coisa. Então o que nós temos aqui, ó? O cara que vai comprar e vender. E aqui, gente, é interessante o quê? Aproveitar que o colega falou de 1, 2, 3. Por que a gente não vende em site? Por que a gente não vende milhas em sites? 2 motivos. O primeiro, você não tem controle nenhum. Você dá o seu usuário e senha e hora que ninguém vai fazer besteira. E segundo, como o site ele precisa diminuir o risco dele, o que ele faz? Ele te paga com prazo. 3, 5, 10 dias. E esse é o prazo suficiente que você precisa para perder milhas se você precisar cancelar essa passagem. Quem vende milhas no balcão pago não tem risco. Vamos pegar o exemplo do Márcio, que ele falou ali que comprou para emitir. O Márcio achou alguém e o cara falou, velho, eu tenho essas milhas nesse preço aí, para mim ficar bom, para ti ficar bom, vambora, tá? Ele vai lá e o cara emite para ele ou passa o usuário e senha e ele emite. A pessoa acompanhou, acabou de emitir. Ele vai lá e fala, Márcio, passa o Pix aí. Se o Márcio tentar enrolar ele, não, é que é assim, ó, depende, tal, não sei o quê. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, cancela a passagem do Márcio, não perde nada e ele denuncia para o grupo. Galera, comprei aqui, ó, não me pagou. O gestor do grupo vai lá e tira a pessoa que errou com ele. Gente, em 3 anos de balcão do nosso projeto, quantas pessoas saíram do grupo porque não pagaram um emissor? Quantas? Quantas pessoas nós tivemos que tirar do grupo porque elas não pagaram um emissor? Quantas vocês acham? Respondo para vocês. 0. Sabe por quê? Porque não faz sentido para a agência ela não pagar um emissor, sendo que ela depende do emissor para ganhar dinheiro. Não faz sentido. Como é que o Márcio conseguiu ganhar 3 mil de lucro num dia? Porque ele comprou com alguém que tinha milhas para vender nesse preço. Não tem outro caminho, gente. Quem vende milhas não tem risco nenhum. Quando que entra o risco? E aí eu já vi. Ah, o cara tá comprando muito, eu vou começar a vender no fiado para ele. Ele me paga toda sexta. Cagada. Vou deixar o meu usuário e senha com ele e toda sexta eu vejo quanto que ele emitiu. Cagada. Você entende? É esse tipo de coisa que pode dar problema. Mas quem segue o processo, gente, é 0 risco. E vamos lá. Quem é a agência, que nem o caso do Márcio, quando ele vem e me chama e diz, Marrone, será que eu consigo Smiles por tanto? Quando eu indico uma pessoa para ele, que eu pego lá no balcão alguém que está performando lá, nós damos garantia. Nós damos garantia. Se der problema na passagem do Márcio, porque o cara cancelou, nós emitimos e resolvemos. Porque, gente, vamos lá, é só a gente pensar um pouquinho, não precisa se esforçar muito. Por qual motivo que eu vou querer ganhar R$1.500, que é o valor da formação, o acesso anual, para que alguém venha aqui na live e fale, cara, entrei no balcão, tomei um golpe. Entrei na agência, tomei um golpe. Por que motivo eu faria uma coisa dessa? Não tem cabimento. Então a gente garante, perde dinheiro se precisar, mas o Márcio não vai ser afetado.
que a gente tem que entender com isso, gente? E aqui é o erro da maioria. Não existe negócio que você faça sozinho. Não negócio grande. Vou e vá viagens. Bom dia. Não existe. Todas as agências que estão ganhando dinheiro, elas criaram um ecossistema para fazer isso acontecer. Todos os vendedores de milhas que trabalham no formato de distribuição que eu falo, eles criaram um ecossistema. O cara vai lá e segunda-feira ele manda uma mensagem para todas as agências que ele já vendeu. Fala, pessoal, passando para avisar que se precisar de milha nesse preço, eu tenho. Só me chamar aqui, consigo te atender até às 18 horas. Você entende o que ele está fazendo? Ele está agindo como um distribuidor. Se você distribuísse água, o que você faria? Você mandaria uma mensagem para quem compra água, né? Opa, passando para avisar que nós vamos estar atendendo no feriado, passando para avisar que se precisar o nosso time leva para você em 30 minutos. Gente, isso não é sobre milhas. Isso é sobre negócios. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem de negócio. Gente, se tem um mercado que dá para ganhar dinheiro, é esse mercado de milhas e viagens. Eu vou te explicar o porquê. Porque esse é um mercado muito amador. Tá? É muito mais fácil você ganhar dinheiro num mercado muito amador. Muito mais fácil. Vamos comparar para você entender? Será que é fácil você montar hoje uma corretora de investimentos e ganhar dinheiro? Não é. Não é. Há 20 anos talvez era, hoje não é. Será que é fácil você montar uma corretora, uma consultoria de investimentos na tua cidade, alugar um espaço caro, porque vai ter que ser bonito, contratar um monte de gente e tentar roubar os caras das corretoras grandes? Cara, não é fácil. Não é fácil, tá? Mercado de beleza. Mercado da estética da mulherada aí. Botox e tudo mais. É fácil hoje? Você abrir uma clínica e roubar os clientes de todo mundo? Não é, sabe por quê? Porque esse mercado já está profissionalizado. Mercado de academia. Gente, eu tive 3 academias quando o mercado era amador. Hoje em dia, toda hora surge uma Smart Fit ou outra academia cobrando 80, 100 reais a mensalidade e o cara pode treinar 24 horas por dia. Como que você, com os teus aparelhos velhos, vai conseguir competir com esses caras? O que eu tô te dizendo aqui? É muito mais fácil você ganhar dinheiro no mercado amador. Muito mais fácil. Por isso que quem vai trabalhar com compra e venda de milhas, ridículo. O mercado é amador demais. Quem vai trabalhar no formato de agência, que nem o Márcio ali, gente, é ridículo, é amador demais. A grande maioria não consegue nem criar um conteúdo por dia na internet. Sendo que o cara tem tempo, tá? Não acredite que a pessoa não tem tempo. Não acredite. Só que a pessoa não sabe ainda trabalhar como empresário. Gente, o empresário ao longo do dia, ele faz muitas coisas que ele não gostaria de fazer. Tá? Ao longo do dia, o empresário faz muitas coisas que ele não gostaria de fazer. Você entende? Ele não gostaria. Mas não é uma opção não fazer. Ele tem que fazer. Só que quando o cara tem a cabecinha de funcionário, ele pensa o seguinte, cara, eu não vou fazer isso aqui. Eu não preciso disso. Só que nem dá resultado. Ó, conversinha. Conversinha. Só que quando você vai ver consistente, gente, eu não conheço nenhuma agência. Eu não conheço. Nós temos 300 agências hoje com a gente. Eu não conheço nenhuma agência que faça o que tem que ser feito, que fature menos de 100 mil no mês. Eu não conheço nenhuma que tenha um posicionamento, use canais de vendas, como a gente ensina, e fature menos de 100 mil por mês. Não tem nenhuma. Tem aquele cara que não faz nada direito. Meio que vende milhas, meio que é agência, meio que é gestor. Esse aí tá ferrado e logo vai sair do mercado. Mas a agência que compra as milhas, que emite, que usa consolidador, nenhuma fatura menos de 100 mil. Nenhuma, não estou falando a exceção, é nenhuma mesmo.
100 mil de faturamento, eu estou falando aí de 13 a 20 mil de lucro no mês. E aí, detalhe, a grande maioria ainda tem um trabalho. Sabe por quê? Porque você não precisa de mais do que 3 horas por dia para montar uma agência. Você não precisa. Se você quiser, se você tem tempo, show de bola, mas você não precisa. Com 3 horas você faz chover. Você faz chover para cima, tá? Por que eu tô falando isso e o que você precisa entender aqui? Vamos lá. Primeira coisa. Depois que você definiu o teu modelo de negócio, e para definir um modelo de negócio, você tem que entender as regras do jogo. Senão você nunca vai ganhar. Tá? Senão você nunca vai ganhar. Porque a regra do jogo, o que é? É aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve. Vamos pegar os 3 modelos aqui? Primeiro, compra e venda de milhas. Você só compra aquilo que você tem de dinheiro. Você não usa alavancagem com cartão. Isso não dá certo. Segundo, você vai ganhar mais dinheiro fazendo a revenda. Legal, são 2 regras que eu não posso descumprir. Como agência, primeiro, sem posicionamento, eu não tenho negócio. Se alguém está montando uma agência com a ideia de vender passagem barata, nem monta, amigo. Vai jogar na Bet, no Tigrinho, que tem mais chance de dar certo. Sabe por quê? Porque você está fazendo errado. Você está querendo colocar mais um intermediador na compra do cliente e querendo cobrar menos do que um site cheio de chinês, cheio de robô. Você não vai conseguir. Não tem como dar certo isso. Quando você compra com uma agência, é porque você quer alguém agenciando. Dei o exemplo que eu falei ontem na live. Eu tenho que comprar uma televisão aqui, um monitor aqui para o escritório, tá? Eu tenho 2 opções. Ou eu vou na loja aqui da minha cidade e eu vou pagar uns R$1.100. Vou poder testar, vou poder ligar. Se precisar de garantia, eu vou lá e largo pro cara lá e ele resolve para mim. E vou pagar uns 1.100. Só que se eu quiser, eu compro na internet por 990. Como que esse cara que está me vendendo ali vai me vender por menos do que 990? Não tem como. Só que são públicos diferentes. Você entende? Porque se eu comprar na internet e der um problema, eu que me vire. Certo? Eu vou ter que pegar, botar na caixa, levar no correio, pegar um protocolo, esperar 30 dias para chegar o negócio lá. Eles vão dar um crédito na loja para que eu possa comprar outro, aquele rolo. Agora, quando eu paguei mais caro, eu vou na loja e largo lá. Ó, resolve aí para mim, amigo. Não tem como o cara abrir uma loja querendo vender mais barato que a internet. Vamos pegar outro exemplo? Roupa. Gente, a minha esposa, ela compra roupa toda semana na loja física. Por quê? Porque ela quer experimentar. Porque ela quer ir lá, colocar a roupa e tal. Quando não serve, ela volta lá, entrega a roupa, pega outra. Por que ela não compra por site, que é mais barato? Porque ela não quer. Então eu tô vendo muita agência, não dá nem para chamar de agência, muita gente tentando ter uma agência, focando em melhores preços. Amigo, não faz isso. Não faz, é feio, é ruim para todo mundo. Ah, mas eu faço orçamento e não consigo cobrir. Que bom, orçamento não é para cobrir. Esse é o erro da maioria. Gente, nós temos hoje 300 agências, tá? 300 pessoas. Destas 300, a metade já se posicionou. Um é focado em passagem para servidor público, o outro é focado em passagem para atleta, o outro é focado em passagem para artista. E assim vai. Agora, aquela galera que está lutando pela sobra, aquele cara não vai durar. Entende? Ah, mas todo mundo faz orçamento comigo e não fecha. Por que será? Tem muitos que te mandam o print ainda, né? Você consegue preço melhor que esse? Cara, esse cara tá achando que você é a Shein. Esse cara tá achando que você é a Temu. Porque ele não tá nem aí pro que você entrega, ele quer preço. E esse é o cara que vai te sugar depois. Vai encher o saco. Sem falar que esse cara depois ainda vai te indicar outro igual ele. Vai dizer, cara, chama o Marrone lá que ele tem os melhores preços.
E aí? Aí você entra no ciclo da desgraça, onde um cliente ruim indica outro cliente ruim. Quer ver um exemplo, gente? Para a gente fechar. Hoje nós podemos ajudar de duas formas. Com as mentorias em grupo e com a mentoria individual. A mentoria em grupo, a pessoa entra, tem acesso às aulas técnicas, você tem que aprender a fazer as coisas, e tem as mentorias ao vivo de marketing e vendas, tá? E além disso, você tem o suporte individual, tá? Esse é o formato, funciona super bem. Só que a pessoa precisa respeitar esse ciclo. Eu estudei a aula da Gol, eu aprendi a emitir com a Smiles. Agora eu vou fazer o marketing para vender uma passagem pela Gol. Eu faço meu orçamento, mando pro cliente, tudo certinho. Deu dúvida, você chama, Marrone, olha só, cara, tô com uma dúvida aqui. Te responde em 1 hora, gente. Das 7 às 8 da noite. Das 7 da manhã às 8 da noite. Todos os dias. Ninguém demora mais que 1 hora para ser respondido. Só que é esse ciclo. O cara que é preguiçoso e não assiste a aula, ele não vai ter resultado. O cara que é preguiçoso e não faz o que tem que fazer no marketing, ele vai ficar só fazendo orçamento e não vai vender. O cara que é preguiçoso e não chama para o suporte, não vai ter resultado. Beleza? Mas funciona para quem está afim. O outro modelo é um modelo individual. É eu e você. Em 8 mentorias. Vou dar um exemplo. Ontem nós tivemos a mentoria com o Sampaio, tá? Segunda mentoria dele. O que nós criamos lá? Os canais de vendas dele. A gente montou o que ele tem que fazer exatamente uma ação por dia até a próxima mentoria, que é na próxima terça. Tá lá. Ele tem que fazer. Se na segunda-feira eu chamar ele e dizer, e aí fulano, como é que tá? Cara, me manda o que você fez. E ele me fala, pois é, Marrone, não fiz nada. Vou dizer, tranquilo. Continua fazendo e a gente adia desta terça para a próxima. Se na próxima terça você falar, pois é, Marrone, não fiz nada ainda. Tranquilo. A pressa é sua. Faça e a gente conversa na próxima terça. Gente, mentoria não é curso. Mentoria não é escola pública, que o professor vai lá, passa o conteúdo e fala, ó, quem pegar, pegou, se vire. Não. Mentoria é orientação. Você tem que fazer a sua parte. Simples. Assim como tem gente que com 4 mentorias tá voando. E acabou. Ele não precisa de acompanhamento para algo que ele já fez 10 vezes. Ele precisa para o novo. Ontem uma menina perguntou, cara, o meu cliente quer levar um violão, será que eu consigo botar como mala de mão? Olha, nessas condições aqui consegue. Pô, show, legal. Ela nunca tinha feito um orçamento para levar violão. Assim como vai acontecer para levar pet, assim como acontece para levar aquela urna funerária lá, crematória, são coisas que você precisa de suporte. Não dá para você chegar num grupo e dizer, gente, o que eu faço? Isso é curso. Mentoria e direcionamento. Então, para quem está afim de trabalhar, gente, o mercado é gigante. Só que tem que trabalhar. Marrone, mas eu não tenho tempo. Mentira, porque senão você não estava aqui. Quem não tem tempo, está no ônibus 3 horas indo trabalhar. Quem não tem tempo, não está assistindo live. Pode ter certeza do que eu estou falando. Porque eu fui o cara que não tinha tempo. Que dirigia 3 horas chorando de raiva para ir trabalhar. Tá bom? Bora pra ação, conta comigo, vamos nessa, fiquem com Deus e valeu!